E hoje nós vamos entender o que é o tal do fiscal. Você deve ver o tempo inteiro investidores falando: ah, mas o fiscal tá ruim, é por isso que o gringo não vem. Ah, o fiscal tá isso, é por isso que o investidor faz isso. Ah, mas o fiscal. E o que é o tal do fiscal? É isso que nós vamos entender agora, de forma rápida, simples e direto ao ponto. Uma coisa importante antes da gente começar é entender o seguinte: existe a forma como nós queremos que a economia funcione e existe a forma como a economia de fato funciona. Normalmente, quando você se depara com a forma como a economia de fato funciona, você toma um choque, você se assusta. Você pode querer que elas funcionem de forma diferente, mas não há nenhuma garantia de que as coisas funcionarão da forma que você quer. Então você precisa entender os mecanismos para compreender os problemas e as implicações relacionadas a isso. Então, vamos aqui entender rapidamente o que é o problema fiscal do Brasil. Nós vamos ver nesse vídeo, número 1, o que é a política fiscal, 2, quais são os impactos gerais dessa política e 3, como isso influencia nos investimentos. Primeiro, então, o que é a política fiscal? De forma muito simples, é a gestão financeira do governo. É a gestão de todas as receitas, que são os impostos, as concessões, quando o governo faz uma concessão, quando ele faz a concessão de uma linha de transmissão, do direito de explorar uma linha de transmissão, isso tem receita, isso gera receita para o governo. Uma venda de ativos também gera receita para o governo e os dividendos das estatais. Tudo isso são fontes de receitas, são recursos que o governo se apropria para fazer a sua política. E o outro trabalho da política fiscal é gerir os gastos. Gastos com saúde, com educação, com segurança e todos os outros gastos que o governo tem, que o executivo tem. E um outro objetivo muito claro é que a política fiscal busca a trajetória sustentável da dívida pública. Essa dívida tem que crescer ou diminuir, ela tem que ser gerida de forma sustentável, de forma com que o país não quebre, que o tesouro não quebre. Esses são os objetivos da política fiscal de forma muito simples e direta. E a política fiscal, desde o Plano Real, é gerida, podemos dizer assim, pelo tripé macroeconômico. É o superávit primário, o câmbio flutuante e as metas de inflação. Superávit primário é de forma muito simples, nós vamos daqui a pouco ver com mais detalhes, é fazer sobrar dinheiro em caixa. O câmbio flutuante é deixar com que o câmbio seja regido por oferta e demanda, não colocar um câmbio fixo, porque antigamente o câmbio era fixo. Acredito que isso foi implementado só em 1999 com o Armínio Fraga. Então, antes disso, o câmbio era fixo, o governo tinha um negócio absurdo, a banda exógena, era um negócio absurdo. E aí, com o Armínio Fraga no Banco Central, eles conseguiram implementar o câmbio flutuante, que é o que funciona até hoje. E o regime de metas de inflação, que é quando o CMN, que é presidente do Banco Central, ministro da Economia e ministro do Planejamento, se juntam e eles definem qual é a meta de inflação. Isso daqui vai gerar um vídeo inteiro apenas sobre esse tema, metas de inflação e como elas foram introduzidas no mundo. É um tema interessante, muito legal. E agora nós não vamos aprofundar nisso, não dá tempo. E então esse tripé macroeconômico foi implementado no governo do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, acredito que em 99, com o Armínio Fraga, quando ele era presidente do Banco Central. E esse tripé macroeconômico foi mantido nos governos do Lula, tanto que no primeiro governo do Lula, o mercado estava apavorado, ali em 2002, quando ele foi eleito, o mercado estava, opa, o que é que o Lula vai fazer? E aí o Lula fez uma carta ao povo brasileiro, onde ele dizia que o governo ia manter, era um compromisso do governo, manter o tripé macroeconômico. E aí, com o governo Dilma, eles implementaram a nova matriz econômica, que são medidas heterodoxas na economia e que causaram todo aquele destroço que você viu no governo dela. E o tripé macroeconômico foi retomado no governo Temer. E essa política fiscal é elaborada pelo governo, o executivo. Isso é compilado em forma de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, onde está estabelecido metas de resultado primário para o ano e para os anos seguintes, os 2 anos seguintes. E aí, isso é levado ao Congresso para ser confeccionada a Lei Orçamentária Anual. O governo cria, leva ao Congresso, isso é debatido, é discutido, é votado e transformado em lei. E ela tem que ser enviada ao Congresso até o dia 15 de abril e tem que ser aprovada até o dia 30 de junho. Se não aprovar,
a turma do Congresso não tem recesso em julho. E o resultado dessa política fiscal é o resultado fiscal. Resultado nominal, que é a diferença entre todas as receitas e todas as despesas, isso incluindo os juros da dívida, e tem o resultado primário, que é a diferença entre as receitas e despesas, excluindo os juros pagos sobre a dívida. Então, no resultado nominal, pega tudo o que o governo arrecadou e tudo o que o governo gastou, inclusive o pagamento de juros, e no resultado primário você faz a diferença entre tudo o que o governo recebeu e tudo o que o governo gastou, sem contar com os juros da dívida. E então, se excluir o pagamento de juros da dívida e sobrar dinheiro no caixa do Tesouro, foi um superávit primário. E se excluir o pagamento dos juros da dívida e faltar dinheiro no caixa, é um déficit primário. Essa é a diferença entre superávit primário e déficit primário. Superávit primário pega tudo que o governo arrecadou e tudo que ele gastou, exclui os juros da dívida, se sobrar grana, superávit primário. Se não sobrar grana, se faltar grana, é um déficit primário. De forma muito simples, é isso. E aqui nós temos um histórico desses resultados primários, corrigidos pela inflação. Então é possível ver aqui no FHC, em 97, você tem 8,8 bilhões de resultado primário, de superávit primário, e o Brasil foi tendo uma sequência de superávites primários, até que chegou no governo Dilma e esse resultado se tornou um déficit primário e esse déficit só cresceu. Até que a Dilma saiu, o governo Temer tentou equilibrar, fez uma política fiscal que foi bem vista pelo mercado e que trouxe sim resultados positivos, e aí veio a pandemia e o déficit primário foi absurdo, porque fecha tudo durante o ano de 2020, não tem dinheiro entrando, não tem como você gerar superávit primário em uma situação como essa. E aí depois você teve em 2022 um pequeno superávit primário de 54 bilhões, ou seja, quando fechou o ano de 2022, sobrou cerca de 54 bilhões no Tesouro, e em 2023 nós tivemos um resultado primário de 230 bilhões de reais negativos, ou seja, um déficit primário de 230 bilhões. Faltou 230 bilhões no caixa do governo. Uns 90 bilhões aí são precatórios, mas no total foi um prejuízo de 230 bilhões. E por que que o superávit primário é importante? Você vai ver muita gente cobrando isso, dizendo que é importante, e muita gente dizendo que não é importante. E nós vamos entender os dois lados aqui. É importante porque é com essa grana que a dívida pública será de fato paga. Você só vai conseguir pagar a dívida pública se você tiver superávit primário. Porque você precisa pagar os juros da dívida e você precisa amortizar a dívida. Quando você pega 20 mil reais lá no agiota, vai pagar em 10 parcelas, você tem que pagar os juros da dívida, todo mês você tem que pagar os juros. Se você não tiver o dinheiro para pagar o principal, o agiota passa e recolhe só os juros. E a sua dívida continua crescendo e crescendo e crescendo. Enquanto você não tiver dinheiro para abater da dívida de fato, você vai estar pagando só juros e a sua dívida não vai estar sendo quitada. E você vai pagar cada vez mais juros e a sua dívida continua lá cada vez maior. Então a política fiscal que busca o superávit primário, que é um dos pontos do tripé macroeconômico, tem como objetivo assegurar a trajetória saudável da dívida. E aí você deve estar então se perguntando, se falta grana, como é que o governo paga a dívida? Através da rolagem. Vamos supor que você comprou lá em 2014, você comprou um título com vencimento agora em 2024. Chegou 2024 e você precisa receber por esse título. Você comprou, sei lá, um pré-fixado. Mas como é que o Tesouro vai te pagar se não tem dinheiro? O Tesouro emite mais uma dívida, vende essa dívida para outra pessoa e paga o seu título, que está vencendo agora. Isso é a rolagem da dívida. O governo, o Estado, na verdade, o Tesouro, emite uma dívida nova para pagar aquela dívida antiga que está vencendo agora. Isso é a rolagem da dívida. E é assim que a dívida é paga. E isso faz com que ela não reduza, faz com que ela cresça, porque você está pagando uma dívida e gerando uma nova dívida. Eu devo ao Bradesco, eu vou lá no Itaú, pego o empréstimo e pago
o Bradesco e agora eu tenho uma dívida com o Itaú. Depois eu vou lá no Santander, pego o dinheiro emprestado, pago o Itaú e agora eu tenho uma dívida com o Santander. E é isso que é a rolagem da dívida. E agora há pouco nós falamos da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o plano que o governo faz e leva para o Congresso aprovar ou não, ou fazer modificações, sugestões. Na LDO de 2024, que foi apresentada para o Congresso no ano de 2023, o governo dizia o seguinte: o ano de 2024 vai terminar com um resultado primário de 0. Ou seja, tudo que gastou vai ser igual a tudo que recebeu. Essa era a promessa. E dizia também o seguinte: no ano de 2025, nós vamos terminar com um superávit de 0,5% do PIB. Ou seja, vai sobrar uma graninha. Era essa a promessa. E 2026, vamos terminar com 1% do PIB de superávit primário. Isso foi aprovado em agosto de 2023. Era essa a promessa do governo. E aí agora, nós já estamos em abril, foi apresentada a LDO para 2025 e o governo disse, na verdade, 2024 vai terminar de fato com o 0 de déficit. Nós vamos terminar o ano no 0 mesmo. Só que 2025, a gente tinha dito antes que ia terminar com 0,5% de superávit primário. Na verdade, a gente também vai terminar zerado. Tudo que a gente receber, a gente vai gastar, vai ficar no 0 a 0. E 2026, que a gente tinha dito que ia terminar com 1% de superávit, 1% do PIB, que ia sobrar uma graninha, não vai ser tanto assim. Nós vamos terminar com um superávit de apenas 0,25% do PIB. O governo falou isso em agosto de 2023, né? Esses primeiros números aqui, de 0%, 0,5% e 1%. E agora, em abril de 2024, que é na LDO de 2025, o governo já falou que, veja bem, nós vamos passar esse ano e o próximo no 0, sem sobrar uma graninha no caixa. E em 2026 a gente tinha dito que ia ser um superávit primário de 1%, vai ser só de 0,25%. E em 2027, aí sim, nós teremos um superávit primário de 0,5%, de 0,5%. Essa primeira projeção do governo, essa primeira promessa, foi em agosto do ano passado. E agora, em abril, o governo já chegou e mudou tudo. E detalhe, tem mais um ponto. 2028 vai terminar com 1% de superávit primário. Então, esse superávit que estava sendo prometido para 2026, agora está sendo prometido somente para 2028. E quais são os impactos da política fiscal? O principal impacto da má disciplina fiscal é na dívida pública. Se não sobra grana, você cria novas dívidas, porque você tem que emitir uma dívida nova para pagar a dívida anterior. E isso é feito através da Secretaria do Tesouro Nacional, que são emitidos títulos de renda fixa, que são chamados de títulos públicos federais. E quanto menor a disciplina fiscal, mais juros o mercado exige para emprestar dinheiro. Você tem lá duas pessoas, uma que está estabilizada financeiramente e uma pessoa que está com a vida toda bagunçada. Qual dos dois tem maior probabilidade de não te pagar? A pessoa que está com a vida toda bagunçada, que está recebendo o salário dela inteiro e está pagando o cartão e está ficando sem dinheiro. O cara que tem a vida um pouco mais estabilizada, que ele paga o cartão e ainda sobra uma graninha, ele tem menor probabilidade de te dar um calote, porque está sobrando uma graninha todo mês. Então, quanto mais o governo se atrapalha, tem problemas, tem uma crise de confiança, gera no mercado uma crise de confiança em relação à política fiscal, mais juros o mercado vai querer. E aí as taxas têm que subir. Isso impacta diretamente nos juros futuros, que daqui a pouco nós vamos ver o que é. E também causa um aumento do dólar, porque o investidor que está inseguro, ele busca segurança. E ele vai para onde? Ele vai para o dólar. É o que eu já falei antes, em outros vídeos, sobre a teoria do sorriso do dólar. Tá tudo indo muito bem nos Estados Unidos, o cara vai pro dólar. Tá tudo indo mal nos Estados Unidos, o cara vai pro dólar. Tá tudo muito bem nos Estados Unidos, mas tá muito mal no mercado que o cara costuma investir, ele vai pro dólar. Então, no final das contas, o investidor sempre busca segurança. E essa segurança muitas vezes está no dólar. E como o dólar é regido por oferta e demanda, porque nós temos um sistema de câmbio flutuante, essa má disciplina fiscal tende a aumentar o dólar. Um outro impacto, é o que nós já falamos, é o impacto na dívida. Se você não consegue pagar a dívida cresce, porque você emite mais dívida para pagar a dívida que está vencendo. Essa dívida estava em 56% do PIB e ela foi caindo. Quando o Lula terminou o governo, essa dívida estava menor. E depois, no segundo governo Dilma, essa dívida explodiu. E aí veio a pandemia,
Veio o Temer, depois veio a pandemia e aí a dívida explodiu porque estávamos em um momento de guerra praticamente. O governo anterior conseguiu reduzir um pouco a dívida através da inflação. Isso é um outro tema interessante de tratar em um vídeo. A inflação é ruim para você, mas ela é boa para o governo. Ela é ruim para o governo porque impacta a popularidade, mas ela é boa para o governo porque aumenta a arrecadação. Isso é um tema interessante. E aí, no final de dezembro de 2022, a dívida estava em 71% do PIB e agora ela está em 75,6% do PIB. Quem é que detém, quem são os detentores da dívida pública do Brasil? São as instituições financeiras, que têm 28% da dívida, os fundos de investimentos, que têm 23% da dívida, os fundos de previdência, que têm 23% da dívida, os não residentes, os estrangeiros, que têm 9,9% da dívida, cerca de 10%, outros investidores, 6,6%, seguradoras, 4,2%, e outros governos estaduais, 4,2% da dívida pública brasileira eles detêm. O valor aproximado da dívida hoje deve ser uns 7 trilhões de reais. Já que nós falamos aqui de relação dívida-PIB, você deve estar dizendo, mas a dívida dos Estados Unidos é de 130% do PIB, 120%. O Japão não faz superávit primário desde 1992. A França não faz superávit desde 1974. E a dívida pública do Japão é de 263% do PIB. A dívida pública dos Estados Unidos é 124% do PIB. A dívida pública da França é de 110% do PIB. Esses são argumentos muito comuns contra o superávit primário. Sempre a turma diz, mas o Japão, mais os Estados Unidos, mais a França, mais a Itália, essa turma toda não faz superávit primário há não sei quanto tempo. E por que o Brasil tem que fazer? Essa é a argumentação sempre. E tudo isso é verdade. Vamos ver aqui. De fato, a dívida pública japonesa só cresce 265% do PIB. Dos Estados Unidos também, é verdade. Só cresce. Em 2012, ela estava em 99% do PIB. Agora está em 130% do PIB. Da França, 114% do PIB e agora 110%. Teve maior na pandemia e agora diminuiu um pouco. E a Itália, 137% do PIB. Na pandemia foi a 154%. É verdade, todos esses países têm uma relação dívida-PIB muito alta. O que eles devem é maior do que o PIB que eles produzem. Só que aí entra um ponto que é o seguinte: nós não podemos nos comparar com os países desenvolvidos. Porque na hora que o investidor estrangeiro está olhando para onde ele vai investir, ele está separando o mundo em grupos. E dois desses grupos que ele está olhando é o grupo dos países desenvolvidos e o grupo dos países em desenvolvimento, que é melhor chamar de países subdesenvolvidos. Mudaram essa nomenclatura, mas eu prefiro chamar de países subdesenvolvidos. E aí a briga não é do Brasil com os Estados Unidos, não é do Brasil com a França para saber quem vai atrair mais investimentos, não é do Brasil com o Japão, não é do Brasil com a Itália. Esses países estão em outro grupo. Quando o cara decide investir nos Estados Unidos, ele está decidindo entre Estados Unidos e França. Ele está decidindo entre Estados Unidos e Japão. Ou ele está decidindo entre Itália e França. Ele vai ficar olhando para esse grupo. Quando ele vai olhar para o Brasil, ele não vai comparar com os Estados Unidos. Ele vai comparar com o México. Vamos ver aqui do Brasil. Aqui, a dívida, 75% do PIB. México, 49% do PIB. Coreia, outro emergente, 49% do PIB. Colômbia, 62% do PIB. Indonésia, 39% do PIB. Nós precisamos comparar a nossa dívida em relação ao PIB com esses outros países. Não é com o Japão, não é com os Estados Unidos, a gente tem que comparar com o Chile, com a Indonésia, com o México, com a Colômbia, com a Coreia do Sul. Então você compara a dívida pública do Brasil, ou o superávit ou o déficit primário, não com os Estados Unidos, não com a França, não com a Itália, não com a Inglaterra. Você compara isso com os países que estão nas mesmas categorias. É como colocar um peso-pena para lutar com um peso pesado. É injusto, não faz o menor sentido. São categorias diferentes, com técnicas diferentes, com pesos diferentes, com habilidades diversas. Então é isso que a turma precisa entender. Não se compara laranja com banana. Você compara banana com banana.
mas não laranja com maçã ou laranja com banana. Normalmente, os argumentos contra o superávit primário e contra o crescimento da dívida vão vir quando fazem comparações com esses países. Nunca o cara vai pegar e comparar com o México. Nunca o cara vai comparar com a Coreia do Sul. Nunca o cara vai comparar com o Chile. Sempre ele vai comparar com os Estados Unidos. Mas aí quando você fala de liberdade econômica, aí ele não quer comparar com os Estados Unidos. Ele quer comparar com a Argentina. Não se compara laranja com banana. E como é que a política fiscal impacta nos investimentos? A má disciplina fiscal mantém os juros futuros elevados. E o que são os juros futuros? Os juros futuros são títulos negociados no mercado que apontam qual é a expectativa do mercado sobre a taxa de juros no futuro. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos uma lista com o código DI1F 2034. Vamos olhar aqui. O mercado está dizendo aqui que acredita que em 2034 a Selic vai estar na faixa de 11,63%. Se a gente colocar o 2029, o mercado acredita que a taxa de juros vai estar em 11,38%. E acontece o seguinte, quando os juros futuros sobem, eles derrubam os preços das ações. E quando os juros futuros caem, eles elevam os preços das ações. De forma muito simples, quando o mercado não confia na política fiscal do governo, os juros futuros sobem e os ativos de risco, como as ações, tendem a se desvalorizar. E isso reduz a confiança do mercado. Quem está operando é o mercado. E é o mercado que pede taxa. É o mercado que diz por quanto ele empresta o dinheiro dele. O governo pode até oferecer e o mercado pode decidir não comprar. Existe uma grande diferença na economia entre o que você acredita, o que você quer e o que de fato acontece. Quando você se depara com o que de fato acontece, tem um choque de realidade. E pode ir a presidente do partido, gritar no Twitter, chorar, espernear. O governo atual recebeu muito crédito do mercado, inclusive. Você pode ver em 2022 e 2023 vários e vários gestores de grandes fundos dizendo que acreditavam nas metas que o governo estava determinando, dizendo que o Haddad estava fazendo um bom trabalho. Eram só elogios e agora o governo vem apresentando outras metas na lei de diretrizes orçamentárias. Então reduz a confiança. Em agosto foi aprovada uma coisa. Agora em abril o governo já diz, aquilo que a gente tinha combinado não vai acontecer, vai ser de outra forma. E essa confiança, essa quebra de confiança resulta em juros mais altos. Porque são esses juros futuros que de fato são utilizados nos valuations das ações. E a outra consequência dessa má disciplina fiscal, como nós já falamos, é o aumento do dólar por causa de uma busca por segurança. Esse aumento do dólar tende a aumentar a inflação. Combustíveis são cotados em dólar. O Brasil é um importador de combustíveis. O Brasil importa gasolina pronta, refinada, e essa gasolina é cotada em dólar. E agora a Petrobras está segurando esse preço da gasolina para que isso não tenha um grande impacto na inflação. Então a inflação baixa que nós estamos vendo, medida tanto pelo IBGE como pela FGV, através do IPC, o IBGE através do IPCA e a FGV, uma instituição privada, através do IPC, nós estamos vendo a inflação baixa nesses dois índices. E um componente que está trazendo essa inflação para baixo são os combustíveis. A Petrobras está mantendo o preço da gasolina e o preço do diesel artificialmente baixos. O vídeo já está ficando longo, mas uma outra coisa que nós precisamos falar é do rating, que são as agências, né? Existem agências no mundo que classificam o nível de confiança dos países e das empresas. As principais são a S&P e a Moody's. O rating do Brasil pela Moody's é o BA2, então não é investment grade. Quando você recebe o grau de investimento, investment grade, a agência está dizendo que é mais confiável investir aqui. No passado, o Brasil já foi investment grade e isso atrai muito investimento gringo. Inclusive, acredito que o Brasil foi investment grade no final do governo Lula. Nós temos aqui também do S&P que o grau do Brasil é BB, que é o mesmo nível da Moody's, que está dizendo que o Brasil não tem o grau de investimento, não é um país altamente atrativo para investidores. E isso influencia, sim, porque o cara lá dos Estados Unidos, a grana que ele vai mandar para os emergentes é pequena, não é tanta grana assim.
Então ele não vai parar para olhar os mínimos detalhes do país. Ele vai olhar e vai dizer, pô, quais são os países, quais são as empresas que estão com rating positivo. E aí ele faz essa alocação, não apenas de acordo com isso, mas isso tem um peso muito importante nessa decisão de investimentos. Então a política fiscal do governo ser bem definida e ser bem executada influencia diretamente nos investimentos que serão feitos no Brasil. Então é isso, esse vídeo foi até um pouco mais longo do que o planejado, não dá para esgotar esse assunto, é um assunto muito amplo, muito complexo. Nós tentamos falar aqui sobre os pontos mais importantes e os mais fáceis de entender, porque é um assunto muito extenso para ser tratado em pouco tempo. Isso daqui é o mínimo do mínimo que você precisa saber sobre a política fiscal. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar. Qualquer dúvida, sugestão ou complemento, deixa aqui nos comentários. E valeu, até mais!